Olá, estamos iniciando hoje o primeiro podcast da A Oliveira Imóveis, mais conhecida como AOGI, A Oliveira Gestão Imobiliária. Iremos abordar muitos assuntos do ramo imobiliário, falaremos com um especialista que trabalha hoje na gestão da OGI, é sócio da OGI, eu sou Alberto Oliveira, sócio fundador da empresa, e hoje aqui conosco está o Marcelo Carvalho, que vai falar conosco as tendências de mercado, como que está o dia a dia hoje de uma imobiliária, quais são os gargalos, né, os problemas, as dores de cabeça, aquilo que todo mundo busca, obviamente, que é a lucratividade, mas como que é isso? A alocação versus rentabilidade, vale a pena ficar nisso e ir para o mercado financeiro? Nós iremos falar com quem está no front do negócio, aquele que vive o dia a dia de todos aqueles que têm imóveis, que trabalham conosco, que temos o prazer e a honra de poder administrar os imóveis de vários empresários, de várias famílias, e vamos abordar com muitos assuntos que serão bem esclarecedores. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Alberto. Obrigado pela oportunidade. Espero poder contribuir, tirar umas dúvidas de vocês, explicar um pouquinho do mercado imobiliário, de tudo que envolve esse mundo atrás de uma imobiliária. Legal. Então vai ser bacana. Aproveitando já a primeira pergunta. Nós estamos no ano 2023, vamos dizer assim, pós-pandemia, né? Sim. Com algumas reservas. Depois de um o mundo praticamente parado. Como que está o mercado hoje no ramo imobiliário, considerando esse pós-pandemia? Hoje o grande impacto no mercado imobiliário pós-pandemia é principalmente o imóvel comercial. As empresas se enxugaram com a possibilidade do home office, então muitos escritórios diminuíram. Hoje a gente tem grandes salas comerciais vazias, esse é o grande gargalo hoje do mercado imobiliário. Porque o mundo mudou, né? O mundo mudou o hoje. Home office. E o home office, exatamente. Então a empresa que tinha 200 funcionários no escritório, hoje ela reduziu para 100, porque ela faz uma rotatividade, então ela está diminuindo sua sala, diminuindo despesa. Esse é o grande gargalo hoje do mercado imobiliário, salas comerciais. E o mais importante, né? Esse pós-pandemia que eu comentei, e essa tua explicação, é que todo mundo viu que o home office funciona. Funciona. Não é verdade? Funciona. Então, ou seja, muitas empresas, todo mundo no home office, muitas empresas saíram de locais em São Paulo ou grandes capitais, que é um valor agregado alto, foram para o interior, foram para outros locais para fazer sua sede com um custo muito menor, e aí é por isso que hoje a demanda é muito maior que a procura. Principalmente em imóveis aqui próximo à Grande São Paulo. Você pega a região aí de Campinas, Indaiatuba, uma região que foi muito procurada. Então, o pessoal saindo de São Paulo, tendo mais qualidade de vida, abrindo essa possibilidade de morar no interior e tendo esse mercado híbrido, né? Não é tanto o home office 100%, mas o híbrido. Então, isso funcionou muito. Mexeu muito com o mercado. As empresas, então, ou seja, veio para ficar. O home office veio para ficar e, obviamente, hoje esse híbrido, né, que muita gente pratica, né, até mesmo nossas empresas, funciona, e o pessoal hoje vê o mercado com a procura muito, muito pequena. Obviamente que já entrando nessa parte da procura, existe bairros e bairros em São Paulo. Sim. Tá certo? Sim. Então, exemplo, há bairros, há locais, regiões, né, que o imóvel ele fica muito tempo parado, por mais que baixaram o valor, adequaram a salas comerciais, que você conhece melhor do que eu, muito melhor, que hoje propõem para se pagar só IPTU e condomínio, e ainda assim não aluga. Só que tem outras regiões que a demanda é muito grande. Ou seja, vou dar um exemplo, Faria Lima. Comparado com outros, como que é esse mercado? Por que disso? Existe muito o fator local, como você comentou. Então, tem muita empresa que saiu, por exemplo, de escritórios maiores
mas elas precisam de uma localização de referência. Então, algumas regiões não foram afetadas. Faria Lima, Paulista, Vila Olímpia. Essa parte do comercial não foi afetada. Hoje a gente tem grande procura também em Chácara Santo Antônio, aqui a região da Berrini. Então, são referências, regiões nobres. Tem a questão da mobilidade, proximidade de CPTM, de metrô. Então, isso ajuda bastante. São exceções dentro desse mercado. E no ramo residencial? No ramo residencial, hoje o que explodiu foi a questão de imóveis compactos e funcionais. O que seria isso? Hoje a pessoa não está muito preocupada com área de lazer no apartamento. Hoje a gente tem uma grande procura para imóveis de até 30 metros quadrados. Estúdio, né? Estúdios, e também são chamados de apartamentos de 1 dormitórios. Uhum. Então são pessoas que querem imóveis funcionais, próximos à mobilidade. Hoje, com a expansão do metrô, a linha roxa, né, a linha amarela, tem muita procura nessas regiões. Então, hoje, você tem muito lançamento próximo a isso. Hoje, grandes lançamentos com 10%, 20% dos apartamentos com garagem. Hoje, garagem já não é mais uma procura desse novo proprietário de imóvel funcional. Então, ele quer estar perto do metrô, fácil do Uber, próximo do trabalho. Né? Exatamente. Tipo Uber, essas coisas, né? Exatamente. Uhum. Então, mudou. Essa perspectiva, esse mercado de imóvel compacto e funcional está crescendo muito. Existia ou existe a prática de uma imobiliária que é ela prospectar clientes que têm os seus imóveis para poder trabalhar. Obviamente que se trabalha, você tem hoje no mercado, em toda a região, muitas placas de imobiliária, colocando lá o comercial, o residencial. Mas com a tecnologia, com o mundo tecnológico, como que está isso hoje em termos de Instagram, as redes sociais em geral, o site, essa prospecção, ainda é o porta a porta ou não? A tecnologia e as redes sociais falam mais alto nesse setor? Hoje o que a tecnologia está ajudando é apresentar quem está trabalhando com o seu imóvel. Então, o Instagram, ele não é um catálogo de imóveis. O Instagram, ele quer saber o que a OGI faz diferente, como a OGI trata o cliente dela. O passado, que a gente fala da placa, do portal imobiliário, isso nunca vai deixar de existir. Existe, dependemos disso, mas a gente tem que saber usar a tecnologia para divulgar. O que o Marcelo faz diferente lá na OGI? O que a equipe da OGI oferece para o cliente? Então, hoje o foco é prospectar, persuadir esse cliente, trazer esse cliente para dentro, entender a necessidade dele, não confrontar com o pensamento dele. A gente tem que escutar o cliente, apresentar outras soluções para ele e juntos encontrar o imóvel ideal. Então, o passado existe, mas o mercado está em transição. Uhum. Hoje está muito mais fácil. Você vê um imóvel na palma da sua mão. Você não precisa mais fazer uma visita presencial. Hoje tem a possibilidade de visita online. Então, através do celular, do aplicativo, a gente consegue demonstrar o imóvel. Os tours dentro dos apartamentos. Hoje, grande parte de visita já é online, é através da tecnologia. Então, o mercado está em transição, mas o passado nunca vai deixar de existir. Tá. Então, a gente precisa realmente acompanhar e seguir esse novo fluxo do mercado. Marcelo, você, obviamente, tem o seu registro no Cresce, você é um corretor, mas você administra, você faz a gestão da imobiliária e você gerencia corretores. Qual o diferencial hoje para um corretor? Porque vender todo mundo quer, apresentar todo mundo quer, ganhar a sua comissão todo mundo quer. Mas espera aí, como você falou agora há pouco, você tem que transformar sonho em realidade, que é a procura de quem está buscando o imóvel, seja lá residencial ou comercial. Qual o diferencial do corretor? Quais são as dicas hoje para quem busca contratar uma imobiliária ou, obviamente, um corretor? Acho que é o grande diferencial. Antes, a imobiliária se preocupava em ter um imóvel diferente e a gente sabia que esse cliente ia chegar até o imóvel. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia está cheio de cliente no mercado que não tem atendimento. O corretor do passado queria impor ao cliente o que ele deveria comprar. Hoje eu preciso entender a necessidade dele. Ele chega, ele coloca na mesa para a gente o que ele tem em mente
E a gente apresenta outras possibilidades, outras regiões. Às vezes ele consegue comprar um imóvel numa região melhor, com um valor melhor, que ele nem imaginava. Então, eu acho que o papel hoje do corretor é entender um pouco da situação financeira, da necessidade do cliente, ver outras possibilidades. Tem filho, a gente precisa analisar a região, consigo oferecer escola, a menos deslocamento possível para a esposa, em tudo isso influencia. Então, ou seja, para fidelizar o cliente, né, pelo que você está dizendo, ou seja, o corretor, a imobiliária, um trabalho diferenciado é realmente primeiro conhecer o cliente. Exato. Estudar qual a necessidade dele. Estudar quais são, como você falou, tem família, tem animais, ele tem várias situações. Sim, exato. Para poder não só apresentar uma solução, como várias. Exatamente. Mas você quer ver, eu tenho um exemplo de um imóvel que eu comprei uma vez, sempre muito bem atendido, não era no caso da imobiliária ainda, que não tinha, mas eu tive uma experiência que eu falo assim, o corretor, se ele me falasse isso na época, é um diferencial. Eu comprei um apartamento, eu tenho X vagas. Puta, fui muito bem atendido, tudo que eu queria. Mas olha que coisa interessante. A importância do corretor ser não só atencioso, mas competente e saber o que o cliente quer. E também enxergar um pouquinho depois. Bom, você tem 3 vagas. Hoje eu sei disso. Mas, por exemplo, não pega 3 vagas junto, não. Para você nunca precisar ficar um carro trancando o outro. Pega 2 junto, uma separada. Olha que toque importante que faz uma diferença muito grande de um corretor para o seu cliente. Sim. Não tive isso na época, mas eu aprendi. Na raça. Sim. Mas hoje, amanhã eu vou comprar um outro imóvel, eu já sei. Vou querer tudo aquilo de bom que eu consegui, mas eu vou querer vagas separadas. Não as 3 vagas separadas. 2 num lugar, 1 ali. Por quê? Um carro fica sempre solto. Uhum. Eu não tenho esse problema, né? Sim. E no dia a dia de uma administração de uma imobiliária, mudou muita coisa? Obviamente, falamos de redes sociais, mas os sistemas hoje também são muito eficientes. Sim. O que eles fazem, a facilidade, a varredura, tanto para o cliente quanto para a própria imobiliária. Facilitou bastante isso? Sim, sim. A administração ela ficou muito melhor. Hoje as ferramentas que a gente possui, tanto o proprietário, tanto quanto o inquilino e a própria imobiliária, a gestão totalmente integrada, todo mundo online com tudo que acontece naquela locação, no imóvel. A questão de análise, de documentação, a gente consegue dar uma segurança muito maior para o proprietário, do inquilino que a gente está colocando no imóvel. Então, a possibilidade de garantias, que hoje é um gargalo nas locações. Antes a gente tinha o papel do fiador, hoje em dia praticamente não existe mais o fiador. Mas a gente tem N soluções de fiador profissional, que a gente fala. Então, a gente consegue contratar, que a gente fala um fiador profissional. Então, a tecnologia, o mercado está propondo outras soluções para a gente viabilizar esses negócios. Bacana. Marcelo, você, não só no ramo que você faz a gestão da imobiliária, mas você também faz a parte comercial e você tem um diferencial muito grande, que você tem habilidade com números também. Então, você tem habilidade financeira, que isso é muito importante, porque, como você disse agora há pouco, um cliente hoje, você não busca um imóvel para achar um cliente. Você trabalha os clientes para saber quais são as necessidades dele hoje e amanhã. Sim. Para quê? Para poder trabalhar com ele. Olha, você tem um imóvel hoje, se ele quer amanhã mudar ou quer comprar um comercial, então você fideliza esse cliente com um bom atendimento. Correto? Correto. Então, isso obviamente, é o praxe, né? De uma imobiliária hoje. Mas, assim, ainda considerando que uma imobiliária, ela tem essa, e você tem a facilidade, como eu falei, da parte financeira, há muitos, por exemplo, clientes que nos procura e te procura, que ele vai falar o seguinte, olha, eu quero investir no imóvel. Eu quero um imóvel, já que dá fruto, alugado. Então, em cima disso, 2 perguntas. Quando que um imóvel é considerado que ele é bom em termos de locação? Para que o empresário, aquele que quer investir, não pense o seguinte, peraí, vale a pena eu deixar meu dinheiro no banco, eu tendo uma rentabilidade, sem dor de cabeça nenhuma, sem inquilino, sem nada,
ou não? Ou eu vou investir também no imóvel? Depois eu tenho a minha opinião, mas eu quero deixar você falar primeiro. Eu te falei que eram duas perguntas. Primeiro a rentabilidade, quando vale a pena. Que aquele imóvel está dando um fruto bom. Sim. Né? E a segunda é como que o interessado hoje ele se dirige à imobiliária para ter essa consultoria, no caso contigo. Respondendo a primeira pergunta, é engraçado que hoje todo mundo pensa, mercado financeiro, eu tenho uma aplicação que eu não corro risco, eu ganho 1%. Essa é uma conta que todo mundo tem na ponta da língua e fácil de falar. Ele esquece do imposto de renda, né? Esquece do imposto de renda. E outra questão, o imóvel está lá não só te dando a rentabilidade do aluguel, esse imóvel está rendendo. Eu tenho casos ali na frente da OGI, lançamentos de 1 ano e meio atrás, foram vendidos por R$180 mil. Hoje são apartamentos por 350, 360 mil. Então, o imóvel, ele também valoriza. O imóvel também está rendendo. Então, esse imóvel que foi vendido lá atrás por 180, hoje eu entrego para o proprietário uma renda de 3 mil no aluguel, só que esse imóvel teve uma rentabilidade, uma valorização de quase 100%. Isso nunca entra na conta. Então, essas questões do imóvel, principalmente o apartamento compacto, próximo à mobilidade, próximo ao metrô, é um investimento muito garantido. Tanto que é difícil encontrar apartamento disponível nesses moldes para ser vendido, ser negociado. Que une localização, estação, comércio, perto de faculdade, próximo aos grandes centros comerciais, escritórios. É muito difícil. Eu tenho lá na frente da OGI, eu tenho 1.000 unidades ali, recém-lançadas, não tenho 10% para ser vendida. Tá. Então, é um imóvel que está... E a grande maioria é investidor. Ele já tem um pouquinho dessa visão da questão da valorização, da rentabilidade e outra. O mercado financeiro, todo mundo na expectativa de cair, taxa de juros. Então, é um mercado muito volátil. A gente não sabe aonde vai parar. O imóvel é estável. É médio, longo prazo. Não é a curto prazo o rendimento, mas vale a pena. É um investimento seguro. E como o investidor tem chegado na OGI para nos procurar sobre essa questão, Marcelo, o que vocês têm aí próximo ao metrô? É assim? O que você tem de próximo à região da Faria Lima? O que você tem de... É assim, é o imóvel que a gente fala, é o imóvel para uma pessoa. Esse imóvel explodiu hoje em dia. Então, o jovem ele não quer mais o carro, ele tem outras prioridades. Então, ele consegue já focar para querer comprar o primeiro imóvel. E isso acaba facilitando. Mas não é todo mundo que consegue. Mas quem não consegue quer morar sozinha. Quer morar perto do trabalho, quer morar perto da escola, quer morar perto da namorada. Então, existe uma demanda grande para essa locação. E o investidor aproveita muito essa fatia. Então, hoje você pega um empreendimento, praticamente 40%, 50% das unidades investidor que acaba adquirindo. Na sua opinião, qual o percentual do imóvel que você fala assim, está a contento para ele falar, não, vale a pena eu alugar. O imóvel vale 1 milhão, qual o percentual? É 0,5%? É 0,40%? É 0,60%? Pelo menos 0,5%, 0,5%. 0,5%. 0,5%, porque a gente pensa um investimento de baixo risco, uma poupança, que ninguém aplica mais, ela vai te dar 0,5%. Mas dependendo do imóvel, a região pode variar. E pode variar. De 0,40% a 0,60%? Não, tem região que dá quase 1 também. Nossa. Tem região. Por exemplo, Faria Lima, né? Faria Lima, você pega ali Oscar Freire, ali são regiões ali muito assediadas. Paulista, Consolação, ali é um imóvel ali que você chega quase a 1%, sim. Voltando um pouquinho no corretor ainda, quais são os desafios do corretor nos dias de hoje? Não desistir. Porque é difícil, o corretor estava acostumado a pegar a chave do imóvel, abrir, perguntar, Alberto, você vai comprar? Não vai. E desistia. Então não é só isso. Primeiro é entender a sua necessidade. Investir nesse bate-papo. Investe, que eu falo para a equipe. Traz aqui para o escritório. Põe na mesa, se a gente trouxer para o escritório, tomar um café lá, a gente vai fazer negócio. Não vou deixar ele embora de lá de mãos vazias. Importante, né? Não importa o tipo ou tamanho do imóvel. Jamais. O atendimento lá é classe A? Jamais. Para aquele que quer um estúdio, para aquele que quer uma mansão. Para aquele que quer um escritório de 30 metros quadrados, para uma laje de 500 metros.
lógico, é maravilhoso você vender um imóvel de 5 milhões de reais. Mas experimenta vender um Minha Casa Minha Vida. Pega aí família, um imóvel de 250, 300 mil e concretiza aquele sonho. A emoção deve ser surreal. comparada a quem é a primeira vez para Disney. É maravilhoso. Então, fora a emoção, né? É maravilhoso. Você fazer parte daquilo, ver a família ali se emocionar, você conseguir viabilizar aquilo, brigar com construtora, baixar preço, fazer se encaixar no orçamento e realizar. Então, é o que eu falo, traz para o escritório, vamos conversar, tem que persuadir o cliente, conquistar o cliente, fazer o cliente se sentir seguro em você, ter você como uma referência. Então, esse é o segredo. E é difícil, a grande maioria escolhe a corretagem como uma segunda opção. Não pode ser. Hoje, de cada 10 corretores, em 60 dias, 9 desistem. Ah, é? 9. É absurdo. Então, são 90% que desistem. Um fica. E esse vai lá, vai persistir. E esse vai desistir de 120, 150 dias. Então, a cada 100... em 6 meses, sobram 5, 10. Baixo, né? É uma demanda assim, muito alta, muito cresce indo para a próxima, muito cresce parando de estar ativo. É difícil hoje em dia. E é um mercado tão ativo, né? É um mercado muito ativo. Sempre quando me perguntam, nossa, mas o mercado está complicado, está difícil, eu falo, sempre tem alguém comprando, alguém vendendo. Sempre. Então, é a pessoa ou as pessoas que não estão do lado ou no local certo. Sim. Porque... tá crise, tem gente vendendo. Para um vender, eu tenho que comprar. Exato. Concorda? A crise faz a oportunidade, né? A crise de um é a oportunidade de outro, né? Sim, com certeza. Eu até divido com a equipe. A equipe fica muito focada na questão de captação, novos negócios, novas oportunidades de imóveis e eu fico captando o cliente. Então, toda hora eu tô de olho, rede social, ver quem está comprando, quem está pensando em comprar, vender. Eu capto o cliente e faço essa distribuição com a equipe. E o atendimento é tudo, né? Tudo. É atendimento, estrutura, faz muita diferença. Muitas imobiliárias, muitos corretores, desculpa, só se preocupa, eu vou vender, eu vou ganhar minha comissão. Exato. O antes, aquele preparo, aquele atendimento diferenciado, aquela qualidade, não se preocupa. E não só isso, né? E não fideliza o cliente. Exato. Porque eu comento também que vender qualquer coisa é fácil uma vez só. Eu quero ver você vender sempre e para o mesmo cliente em várias situações. Para isso que é a qualidade do atendimento e também a fidelização. Sim. Até um exemplo prático, recentemente nós realizamos um negócio na OGI. Lógico, a imobiliária vai ganhar sobre a comissão, quanto maior o valor, melhor para a imobiliária. Mas nós entramos no negócio, conseguimos baixar significativamente o valor do imóvel, acabamos fidelizando comprador e vendedor. O vendedor do imóvel se encantou pela nossa briga de abaixar o preço, pelo nosso trabalho. Você está ganhando menos. Eu falei, estou ganhando menos, mas já estou ganhando mais um cliente. Você falou uma coisa importante aí, que eu vou fazer um link. Você falou assim, conseguimos baixar o valor, com isso nós conseguimos atender bem ou o vendedor como o comprador. Sim. E por acaso o comprador não era o nosso cliente. Que você conseguiu, com o trabalho, uma grande redução do valor lá para o nosso cliente. Sim. Correto? Correto. Então, só para você, talvez eu nunca tenha te falado. Nós temos um slogan, né? A nossa imobiliária, né? Unindo interesses, preservando conquistas. É por isso aí. É por esse motivo que eu criei esse jargão aqui, esse slogan. Unindo interesses. Vendedor, Sim. Comprador. Preservando conquistas. Um não quis desfazer, nós trabalhamos para quem está comprando. Nós temos que fazer e preservar aquilo lá. Administrando bem, com qualidade. Fizemos ele comprar bem, que fazemos o papel de quem está do nosso lado, óbvio. Era o comprador, você conseguiu um belo trabalho para redução. Se fosse o contrário, você ia fazer para que o vendedor tivesse, né? Aí a habilidade, Sim. como eu falei que você tem habilidade não só para a gestão, na parte comercial, mas com a parte de números financeira. Sim. Então faz toda a diferença. Essa equação aí, aquela famosa f de x igual a 2, bate. Bate. Não é? O corretor ele não pode ser prioridade, né? A imobiliária não pode ser prioridade no negócio. Nós estamos lá para viabilizar o negócio. Se o negócio sair, a gente não vai ganhar. Então eu nunca posso me preocupar com a comissão da imobiliária. Não, a minha preocupação é comprador e vendedor realizar o negócio. O nosso é consequência. Tá, correto. Uhum. Eu falei agora há pouco na parte da administração, vou falar de locações, né?
Porque, obviamente, qual é o foco de qualquer imobiliária e o foco da OGI? Uma coisa que eu não falei no começo. A OGI é uma imobiliária boutique. Ela faz o que todas as imobiliárias fazem. Ela administra, ela faz a locação, a compra, a venda. Mas é uma imobiliária boutique, voltada para o quê? A fidelização do cliente. Voltada para quê? Um atendimento personalizado. Temos muito caso de famílias, né? Sim. Que tem muitos imóveis, que nós administramos aquele pacote, aqueles bens. Muitas empresas que têm holding, né? Que a gente faz a administração e outras coisas mais. Mas falando puramente da administração imobiliária, né? No dia a dia. E falamos na parte tecnológica, estamos falando aí do cliente, estamos falando do atendimento. Mas o que é o diferencial hoje numa administração eficaz? Principalmente a relação entre inquilino e o contrato de locação. Como assim o contrato? Esse contrato existe para um pagamento de aluguel mensal. Quando o inquilino trata direto com o proprietário, existe essa ligação de onde meu dinheiro apertou no mês, onde que eu vou chorar? Eu vou no proprietário. E geralmente o proprietário acaba cedendo. Ele acaba deixando, não consegue pagar agora, dá mais 10 dias, mas dá mais 20. O inquilino tem na cabeça que o proprietário aluga o imóvel por hobby. Não é hobby. Ele trabalhou, suou para conquistar aquilo. Uma administradora vem ali para entrar nesse circuito e fazer a engrenagem funcionar. Então, existe o inquilino, existe os 30 dias que ele morou no imóvel, ele precisa honrar com esse aluguel. Nós estamos lá para ouvir os dois lados, mas a gente precisa preservar o interesse do nosso cliente, é o proprietário. Então, a gente está lá para fazer a cobrança, cumprir a regra, sem sentimento, sem envolvimento. Então vocês sempre vão em cima do inquilino de uma forma mais forte. Não, a gente traz o inquilino para a mesa, a gente tenta negociar, tenta viabilizar, a dificuldade todo mundo passa. A gente está lá aberto para escutar. Toda a situação. Toda a situação. Então a gente vai lá, conversa, mas a gente tenta preservar o máximo possível o proprietário desse envolvimento, porque é o certo. Então esse percentual que a imobiliária fica acaba valendo muito a pena. Porque num contrato inquilino e proprietário direto, muita coisa se perde durante o tempo. Tá. Então... nessa administração que fazemos, obviamente, o atendimento diferenciado, a qualidade do atendimento, a atenção, a orientação correta, mas tem um combo aí, tem um pacote que é oferecido, por exemplo, como você falou de contrato. Na nossa administração, está já esse pacote da parte jurídica e imobiliária? Fica a critério do proprietário, mas 90% das nossas locações, administrações já são com assistência jurídica. Tem um inquilino que não fez o pagamento, a gente vai precisar partir para uma ação de despejo. Já está incluso no nosso pacote. Se você precisar de uma ação de despejo, se for ver o preço de uma ação, os honorários dos advogados, você vai ver o quanto a administração saiu barata para o proprietário. Agora, uma dúvida, porque obviamente que nós estamos juntos, tem a OGI, mas, como a gente fala, né? Eu estou desse lado, mas também estou do outro lado. Eu também tenho imóvel locado. Obviamente que eu não preciso contratar uma outra imobiliária. Está aqui. Mas vamos pensar outra pessoa que não sou eu. Uma dúvida recorrente. Aí a pessoa tem um imóvel, ela está alocado, nós cuidamos de tudo, ok. Aí amanhã vai ter uma renovação desse contrato. Aí a imobiliária cuida de tudo. Então muitos têm a dúvida. Eu tinha uma época, hoje eu não tenho mais. Até porque tem que oferecer para os clientes. Na renovação, a imobiliária tem direito ao aluguel da primeira, né? Como que funciona? Na renovação... Como chama? É o Secov que rege todas as... O Cresce. O Cresce. O Cresce. O Secov é o sindicato. É o sindicato. Isso. Tá. Na renovação contratual, 50%. Então, na renovação na renovação, quando fecha a locação, aí o primeiro aluguel é da imobiliária. Quando fecha a primeira locação. Aí passou lá os 30 meses, vou renovar,
É direito da imobiliária a cobrança de 50% sobre aquela renovação. Poxa, mas estou com o meu inquilino, Marcelo, tudo aí certinho. Por que você vai cobrar 50%? Porque eu tenho que analisar toda a documentação novamente. Fazer um novo contrato. Fazer um novo contrato, é a famosa due diligence que a gente fala. Muita coisa aconteceu nesses 30 meses. Está mais do que explicado e eu pago com satisfação para a OGI, tá? Não, a renovação, tá? O pessoal não faz ideia, mas o que envolve uma due diligence. Então a gente puxa documentação de todo. E para quem não sabe o que é due diligence? Due diligence... Imobiliária, explica isso aí. Due diligence é literalmente um pente fino entre os envolvidos. Então eu preciso ver se esse inquilino ele tem capacidade financeira de estar arcando com aquele aluguel mensal. Ele tem algum problema, alguma ação, algum protesto, se algum empresário, se ele tem alguma ação trabalhista em andamento que pode chegar até essa locação, compra do imóvel envolvido, ou até a venda do imóvel dele. Vários negócios nós travamos, a pessoa precisa vender. Due diligence, que a gente precisa dar garantia ao comprador. Vários casos a gente pega, infelizmente você não pode vender seu imóvel porque você tem um probleminha aqui. A gente tem que parar essa negociação. E a due diligence, ela é cara se você for partir para o mercado e contratar somente ela, mas ela é uma consultoria. Ela não é somente uma análise ali de pode ou não pode realizar o negócio. Então, muita gente não sabe, às vezes tem uma vírgulazinha lá perdida no histórico. É uma segurança. É uma segurança. Eu não só por conhecer, mas eu recomendo que não comprem um imóvel sem antes contratar ou fazer, no caso conosco, já fazemos isso para os nossos clientes, um due diligence imobiliário. Por quê? Porque faz uma varredura. Isso aí é um diagnóstico completo. Como o Marcelo bem disse, não escapa nada. Quantos clientes nossos que estavam querendo comprar e com a pressão para fazer o negócio nós não deixamos? Nossa. Por quê? Porque quem paga mal paga duas vezes. Exato. E aconteceu isso com nossos clientes. Sim, sim. Não é isso? Com grandes negociações que nós tivemos que travar, respira fundo, esse não dá, vamos partir para um outro, porque é segurança do cliente. Marcelo, obviamente que isso envolve uma due diligence, uma segurança de pessoa física para pessoa física. E quando se trata de uma pessoa jurídica que tem que fazer isso due diligence, o cuidado é redobrado ou triplicado? É até quadriplicado. O cuidado é muito maior, porque além da pessoa jurídica do CNPJ envolvido, não existe CNPJ sem CPF. Então essa ramificação vão para todos os CPFs dos envolvidos. Então acaba chegando em todas as pessoas físicas, que se casado, estende-se a esposa. Então é uma análise minuciosa, a documentação em si é a mesma. Então, o mesmo foco, para a pessoa jurídica tem um ou dois diferenciais, mas o pente fino é o mesmo. Então, mas eu tenho lá 3 sócios envolvidos, eu tenho que fazer para todos os sócios, os sócios envolvidos. Aí, de repente, aquele sócio não falou que tinha uma empresa. Exatamente. Aí aparece no meio do caminho uma empresa. Tem que fazer o due diligence completo dessa empresa. Porque se tiver qualquer probleminha lá, vai respingar nesse CPF. E esse CPF amanhã, que está vendendo esse imóvel, vai respingar em quem está comprando. Recentemente, nós analisamos a documentação de um imóvel. Nessa matrícula existiam 3 CPFs, 3 proprietários. Analisamos entre CNPJs e CPFs 156. Nossa. Então, sociedade, aí o sócio tinha outra empresa e vai abrindo, você vai abrindo. E eu preciso dar a segurança, porque aquele imóvel pode ser vendido, o cliente vai comprar e aí uma ação trabalhista pode ir em cima desse imóvel e prejudicar a compra do nosso cliente. Então, muitas vezes até o vendedor do imóvel, é uma obrigação do vendedor apresentar essa documentação para a imobiliária, quando a gente está do lado do comprador, mas nós não abrimos mão, nós fazemos a nossa análise sempre. E nesse caso, o vendedor, o que você está olhando sociedade aí, empresa baixar? Não interessa, a gente precisa olhar ponto a ponto. Pela importância do trabalho do corretor, pela, entre aspas, responsabilidade de fazer com que um sonho torne-se realidade com segurança, a legislação, o CRES, o Secov, protege bem o corretor?
protege bem, mas cobra bem o corretor. Então o corretor ele tem uma responsabilidade civil gigantesca nessa negociação. Se ele vende um imóvel com uma documentação irregular, com alguma pendência de alguma certidão... Responde por isso? Ele é responsável por isso. Interessante. Então muitos não têm essa noção da responsabilidade que envolve ele no momento da negociação. Não é só abrir porta, fechar a porta e dar aceite na proposta. Não, ele precisa garantir que aquele negócio pode ser feito. Eu não sei se perguntei para você ou não, mas me perguntei, tá aqui de uma forma resumida, quais são os direitos de locador e locatário? E deveres, né? Sim, sim. Os mais importantes. Isso é bem interessante porque o locador, que é o proprietário do imóvel, ele acha que ele não tem nenhum dever. E ele tem. O grande problema que nós temos durante uma administração com o locador é a manutenção do imóvel. Então, o locador ele tem que garantir que o locatário pode usufruir daquela locação se o imóvel estiver em condições. Então, pegamos parte estrutural, telhado, elétrica, hidráulica. Isso é responsabilidade do locador do imóvel. O que o locatário tem de responsabilidade? Honrar com o seu compromisso, pagar seu aluguel em dia, preservar o imóvel da melhor forma possível, nos atender como administrador quando se fizer necessário uma vistoria, porque fazemos vistoria no meio do contrato, a gente vai lá, marca 1, 2 dias antes para ver como que o imóvel está sendo bem cuidado, não tá? A gente precisa garantir isso para o proprietário. Então, todos têm obrigações. O administrador de fazer aquela gestão do contrato, o locador de garantir um imóvel utilizável para aquele meio e o locatário preservar e honrar seus compromissos. Tá. Hoje, nos dias de hoje, investir em imóveis. Eu fiz uma pergunta há tempo agora, uma delas, na sequência que eu fiz, eu disse que daria a minha opinião, mas eu só não vou dar minha opinião ainda para não influenciar você nessa pergunta. Nessa questão para investir em imóveis ainda nos dias de hoje. É o melhor caminho, o melhor negócio? Acho que investimento, você tem um mundo de oportunidades, né? Acho que investir em imóvel é um investimento seguro. Se você tiver uma boa assessoria, uma boa orientação, você vai ter um rendimento frequente, você vai manter seu imóvel sempre alugado, você vai ter bons inquilinos dentro desse imóvel, porque é uma preocupação nossa, não apenas alugar, mas botar um bom inquilino lá dentro. E esse imóvel vai estar rendendo, valorizando mês a mês, ano a ano. Então, e você vai estar constituindo patrimônio. Então, você está materializando o seu dinheiro. Então, é um bom negócio. É um bom negócio. Tá. Falamos agora há pouco que existe a questão do mercado ter uma demanda muito grande em muitas regiões, principalmente na parte comercial. Mas, por outro lado, a gente vê muitos lançamentos, muitos empreendimentos, não só comercial, como também residencial. Se tem uma demanda muito grande, não vai aumentar? Então, tem uma demanda muito grande, mas eu não tinha esse tipo de cliente no mercado. Antigamente, o jovem, se ele não vai casar, nada, ele queria ficar na casa dos pais até os 30 anos de idade. Hoje, dos 20 aos 25, você tem uma baita demanda de aquisição do primeiro imóvel. Tanto com as facilidades de financiamento, a questão da Minha Casa Minha Vida, o reajuste das tabelas. Então, a acessibilidade dessa aquisição faz ter demanda para todos os lançamentos. E esses lançamentos, principalmente esses apartamentos compactos, os imóveis compactos, vendem e vendem muito. O que faz a queda de juros aumentar a demanda ou a procura? A instabilidade do mercado financeiro acaba apontando esse investidor que tem essa flexibilidade, essa opção de escolher, levar para o mercado imobiliário. Eu nunca vou pegar agora, tirando o período de pandemia, que a gente teve muito ajuste na questão de aluguel, mas o aluguel de 2, ele nunca vai voltar a ser 1,5. Ele vai ser 2, vai ser 2,5, vai ser 3, ele vai ser sempre uma crescente. Se ele não aumentar, abaixar ele não vai, ele vai se manter estável. Tá. Já a queda de juros, ele já mexe totalmente com o mercado financeiro, deixa ele muito mais instável. É uma boa opção, mercado de juros? Sim, mas o mercado imobiliário ele é muito estável. Vou falar uma expressão que eu aprendi em estatística há muito tempo, tá? Vou falar uma vez só porque se eu repetir vou errar. Então são processos mutuamente excludentes.
queda de juros versus procura por imóveis. Sim. Por quê? Um cai e o outro sobe. Sim. Tá certo? Tá certíssimo. Por quê? O investidor ele quer a melhor rentabilidade. Sim. Aí o juro lá tá baixo, ele vai para o mercado imobiliário. Mas muitos também vão para o fundo imobiliário, né? Que é um tipo de investimento, né? Sim. No mercado financeiro, Sim, né? sim. Não propriamente um imóvel, sim, né? Sim. E também é válido. É válido também, é válido. Hoje os fundos é pelo menos 1% é garantido, de 1,2%. Fundo imobiliário é muito válido. Mas eles estão muito atrelados a imóveis comerciais. A grandes imóveis comerciais estão por trás desses fundos. Então, administradoras de shoppings, administradores de grandes centros comerciais. E é justamente uma fatia que está instável no mercado. Tá. Então, gera um pouco de insegurança também. Vou fazer uma colocação agora, mas você vai entender a minha colocação. E aqui eu não vou dar nome de nada, de empresa, de nada. Obviamente que o mundo mudou. Como falamos agora de home office, pós-pandemia. Os aplicativos que facilitaram muito a vida de todo mundo hoje. Vamos falar do meio de transporte. Mobilidade. E vamos falar, não vou citar aqui nome, não vamos citar nome, no ramo imobiliário, também dos aplicativos, de quem trabalha nesse ramo, quantas pessoas que nos procuram, que eles vão buscar aquele atendimento virtual, aquele atendimento em outras plataformas, para locação, para venda, e chega lá e vê que não é daquele jeito que imaginava, que é divulgado. Uhum. E quantos que nos procuram e as nossas recomendações, o mercado está aí, o sol nasce para todos, mas quando o pessoal nos pergunta, muito mais para você, mas eu fui naquele local que anunciam, que aluga, que faz assim, sem fiador, sem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que garante que é um aluguel. pacote que nem precisa de fiador. Mentira. Tá tudo embutido no preço. Sim. O Marcelo vai falar melhor do que eu. E aí as pessoas veem que não funciona daquele jeito. Ou prevalece ainda o atendimento humanizado. Isso que é o diferencial, né? Queria que você falasse sobre isso. Acho que o nosso grande diferencial na OGI é ter esse mix da tecnologia, tá sempre de olho no mercado, o que a tecnologia pode nos agregar, mas eu nunca vou deixar de ter um cliente na nossa sala de reunião para a gente poder conversar olho no olho, esclarecer dúvidas, explicar contratos. Sentir a dor do cliente, né? Exato. Os grandes players, aí, essas grandes plataformas que existem de gestão, funcionam muito bem, até você precisar mudar uma vírgula, entender uma vírgula. Quantos casos que eu já passei, que me procuram, que eu passo para você, Grande demanda. e que as pessoas comentando, olha, tive um problema, e sabe como que foi? Não foi solucionado. Veio uma resposta virtual, dizendo que é assim, assado, você contratou assim, assado, não pode fazer nada. Exatamente. Você não tem com quem conversar, você não tem com quem sentar, né? Deu um grande medo no passado, esses grandes players chegando, o que seremos dos pequenos e dos médios, né? Mas a demanda do cliente decepcionado vindo nos procurar é uma demanda muito grande. Então você tem que estar atento a essas oportunidades no mercado. Não estamos aqui contra o avanço tecnológico e o mundo virtual. Tudo aquilo que vem para facilitar e ajudar. Mas o atendimento olho no olho, aquela questão humanizada, vai fazer o diferencial sempre. Sempre, né? Sim. Há situações, há plataformas em qualquer área, em qualquer atividade ou ramo, que faz necessário, que funciona. Sim. Para muita coisa, eu vejo que não. Nós temos grandes experiências com clientes que fica ali só no contato, telefone, com mensagem, e-mail, mas quando o cliente nos conhece, bate um papo, vê que você realmente existe, você tá ali, ele conhece com quem que ele está conversando, quem responde as mensagens dele, essa fidelização é incrível. Ele pode colocar aquele imóvel na sua mão, naquela imobiliária, os problemas dele lá, ele ficar tranquilo. Se tiver um problema no imóvel, ou se tiver uma ação de despejo, tá tudo ali e você tem que apenas prestar conta para ele. Exato. E colocar o dinheirinho na conta dele lá todo mês. Exatamente. Isso é o mundo ideal. Nossa, não é verdade? Exato. Tá. Para o mundo ideal funcionar, tem muita coisa por trás. E aí a gente dá essa segurança para o cliente, é incrível. Ter esse feedback de volta é muito bom. Eu falei há pouco, né, da sua pessoa e dos seus expertises, que eu venho falando que você não só faz a gestão da imobiliária, você tem habilidade com números financeiros e tudo mais, mas
para completar mais ainda, você também é avaliador. Então, é normal qualquer pessoa no mercado, qualquer pessoa que quer comprar um imóvel ou vender um imóvel, ainda mais quem quer vender. Ó, eu quero vender esse imóvel aqui, meu imóvel. Ah, meu imóvel está no lugar X e eu quero 1 milhão nele. Ô, OGI, vende para mim por 1 milhão, tá aqui. Aí vai o Marcelo, que é um profissional competente, conhecedor do mercado, conhecedor do negócio e que vai fazer o quê? Uma avaliação. Você é preparado para isso, tem todo o know-how. Você vai ver aquela região, se aquele imóvel vale 1 milhão. Aí você vai ver que ele não vale 1 milhão, ele vale 700 mil, por exemplo, 800 mil reais. E aí esse cliente aqui fala, não, eu quero vender por 1 milhão. Como que funciona isso? Porque você é o avaliador, você fez, vale 700, 800. Mas eu falo, eu quero 1 milhão nele. Então agora a bola está contigo. O cliente vai lá, põe essa chave na mesa, quero 1 milhão, Marcelo. Eu vou lá, vou olhar, vou fazer uma avaliação. Primeiro, essa questão do avaliador era um mercado extremamente restrito a engenheiros e arquitetos. Foi uma briga do... Ah, não sabia disso. Era só engenheiro e arquiteto que podia fazer. Ah, é? Foi uma briga, o Cresce batalhando, aí conseguimos aí... Era só engenheiros e arquitetos? Somente engenheiros e arquitetos. Aí... Mas engenheiro e arquiteto, eu nem sabia que eles faziam avaliação. Podem, eram os únicos que faziam as avaliações. O corretor ele pode fazer, desde que ele tenha o registro de avaliador. Então, você pode chegar numa imobiliária e pedir uma avaliação, qualquer um vai te dar um papel concordando com esse 1 milhão de reais. Tá. Mas eu também tenho responsabilidade civil dentro da minha avaliação imobiliária. Uhum. Eu posso fazer uma perícia, eu posso prestar serviço para a justiça. Então, fiz um curso, sou habilitado para isso. Como que vai funcionar? Vou pegar esse imóvel de 1 milhão de reais, vou fazer uma avaliação. Essa avaliação não começa só no imóvel, já começa na região. Tá, uhum. Então eu preciso analisar a região, o que eu tenho de mobilidade, o que eu tenho de estrutura. Depois eu tenho que começar a procurar o que eu tenho de imóvel no mercado. Oferta e procura. O que eu tenho de imóvel anunciado, o que foi recém-efetivado, alguma transação de compra e venda. Uhum. Colocar dentro de uma base, eu preciso pelo menos de ter 5 imóveis de referências. Então eu tenho um imóvel que é o avaliando, 5 imóveis de referências. Depois eu preciso fazer uma série de cálculos para homogeneizar esses imóveis, deixar eles todos numa linha padronizada de idade, de estado de conservação, para chegar no valor de mercado. Ou seja, não é assim, ó, vale tanto, não. Não o vizinho quer tanto, o outro quer tanto, o terceiro faz uma média, não é assim não, né? Então esse cliente eu quero 1 milhão, eu vou apresentar. Eu não vou contestar 1 milhão do cliente, mas eu vou apresentar para ele e vai orientar. Argumentos. Esse cliente sou eu. Ó, eu quero 1 milhão. Você fez a avaliação por 800. O que você vai me orientar? Roberto, eu vou te apresentar essa avaliação. Eu vou te mostrar todos os fatos que eu juntei para fazer essa análise. Que baseiam e fundamentam isso? Eu vou colocar na mesa para você. E eu vou te explicar o porquê que vale 800 mil. Você vai querer bater o pé em 1 milhão? O que vai acontecer? A gente não vai vender seu imóvel. Vai ficar lá anunciado. Seu imóvel vai ficar parado. Aí, esse cliente aqui vai ficar falando assim, poxa, mas não vende meu imóvel. Exato. Tá parado. Isso a gente sofre bastante. Tá 6 meses, tá 1 ano e meio. Claro que não vai vender. Se o mercado, aquela avaliação é 800 mil, que um profissional fez, e ele é habilitado para isso, sim, não está fazendo à toa. É lógico que ele quer vender também. Quanto maior ele vender, melhor, porque é a comissão dele. Mas aí esse cliente aqui vai reclamar que não consegue vender o seu imóvel, por quê? Está fora de mercado. Exato. E estando fora de mercado, vai ficar parado lá. Exato. Vai ter ações que eu falo, a imobiliária fazendo uma série de impulsionamento, práticas para tentar vender. Mas não adianta. Quem vai comprar naquela região vai ver, ó, tem 50 imóveis aqui. Cada um custa 700, 800. E o meu custa 1 milhão? Por que vão pagar 1 milhão para mim? A não ser que tenha 2 BMW na garagem. Exatamente. Aí vão pagar com uma satisfação. Muitas pessoas falam, mas o meu mármore é de italiano. Não interessa. Lógico que faz uma diferença. Se a gente comprar um carro com banco de couro, banco de tecido, faz a diferença. Mas na hora de vender, não. Na hora de vender, não. Não é o que vai pesar. Porque o comprador, quanto que vale? Qual que é o metro quadrado aqui dessa região? Quanto que vale? Ali não tem 1 metro quadrado com ou sem mármore.
Uhum. Então é o metro quadrado do imóvel, é um valor justo para aquele imóvel. Então isso acaba não pesando na hora da conclusão, do anúncio da oferta do seu imóvel. Ó, aprendi isso há muito tempo atrás, mas acredito que vale para tudo, né? Uma vez um senhor me falou, sabe quanto vale seu carro? Na época. Falei, lógico que eu sei. X. Ele falou, não. X é que está lá na tabela. Depende da necessidade de quem está vendendo. Se você estiver vendendo e precisa vender agora, vale 10, você não vai vender por 10. Ou você vende por 8, por 7, você não vende. Exato. Agora é diferente. Vale 10, eu não quero vender. Alguém quer comprar. Aí eu posso falar. Exato. Posso fazer jogo duro, é 10, é 10,5, 11. Exato. Então isso também... Conta muito a necessidade de quem está vendendo, né? É verdade. Tem, né? Conta muito, conta muito. Nossa, é interessante o Então mercado. a gente não pode questionar, mas a gente tem que argumentar e mostrar o porquê que o valor não está compatível com o mercado. A decisão é sempre Então, do só para proprietário. complementar essa parte, ou seja, contratou, pediu para fazer uma avaliação, essa avaliação foi feita por um profissional competente, que tem o know-how para isso, mas eu não quero ceder e nem seguir, vou ficar com o meu imóvel lá anunciando, parece aquela procura lá do celular que fica rodando, mas não vai dar nada. Não vai dar nada, não vai dar nada. É porque está fora de mercado. E eu também não posso insistir nesse imóvel. Senão o cliente acha que você está querendo que ele baixe o valor para conseguir viabilizar e vender. Isso. E isso acontece, é o cuidado que eu alerto para quem está contratando uma avaliação. Eu chegar na imobiliária pedindo uma avaliação de 1 milhão, tem corretor que vai fazer ali uma sulfite com uma avaliação de 1 milhão. Mas primeiro ele não é habilitado para isso. E também vai ter corretor que vai convencer, o seu imóvel não vale 1 milhão, vale 500. Ele vai pescar a necessidade do vendedor. E vai fazer, o seu imóvel vale 500. Para quê? Para queimar o imóvel. Ele vai querer fazer o negócio, passar para frente. Então ele não vai fazer uma avaliação justa. Ele vai fazer uma avaliação de acordo com a prioridade dele. Ele pode até valer 1 milhão. Mas não vende por 1 milhão. Sim, exato. Não é assim? Se eu tenho 10 opções que estão vendendo por 800 mil, por que eu vou comprar a sua por 1 milhão? Não faz sentido. Agora, uma curiosidade. Não só para quem está nos ouvindo e vendo, mas também minha. Que realmente é uma curiosidade. Como você é um expert como avaliador, você é um avaliador e... Como que fala? É inscrito? Você tem Eu tenho o registro do Cresce e do KNAI, que é dos avaliadores. Isso. Como funciona? Qual o método para poder fazer uma avaliação? O método ele tem uma norma, ele determina o método mais utilizado. Não é o que o Marcelo quer. Não é o que o fulano quer. Não, existe Jamais. Tanto quando eu libero uma avaliação, eu preciso registrar essa avaliação no Conselho Federal. Olha só, que é o responsabilidade. COFES. Então eu pego essa avaliação, carrego, mando ela para o sistema do Conselho Federal, ele me gera um QR Code, que é um selo, que fica valendo naquela avaliação. Quando você pega aquele QR Code e lê, ele vai mostrar, essa avaliação é do Alberto, imóvel tal, feito pelo Marcelo, corretor tal. Então, você vê a responsabilidade do avaliador é tão grande que a imobiliária como PJ não pode assinar a avaliação. Olha, a avaliação está sempre atrelada ao corretor pessoa física. Então, não posso transmitir isso para a OGI. Eu faço pela OGI, mas quem assina a avaliação é o Marcelo. É a pessoa física. É a pessoa física. É sempre o registro da pessoa física. Tá, agora a curiosidade de todo mundo. Existem os métodos, assim. Sim, você não vai nos ensinar, mas a grosso modo, como que funciona? Existe uma série de tabelas, principalmente para homogeneizar o imóvel. O que é? Então, você trouxe seu imóvel que tem 10 anos e está querendo vender. Eu tenho imóveis no mercado de 50, de 40, de 5 anos. O seu imóvel está precisando de uma pintura, está com estado bem... precisando de uma manutenção urgente. Eu tenho imóvel novo. O que eu preciso fazer? Utilizar esses dados, todas essas tabelas de cálculos para fazer o que? Deixar todos os imóveis em iguais condições. Isso que a gente fala da homogeneização. E isso eu faço pelo estado de conservação, pela idade do imóvel, entra pela questão da localização, do tipo de terreno, se o terreno é aclive, declive, se ele é plano. Então, existe várias regras e normas que eu preciso seguir para fazer uma avaliação. Então, a responsabilidade do avaliador é muito grande. Muito grande. E eu não sabia disso, que você tem que... registrar no Conselho Federal. Eu não sabia disso, não. Toda avaliação ela tem que estar registrada no Conselho Federal. Porque essa é uma avaliação que pode ser usada para
Na justiça? É sim, mesmo? posso Uma prestar ação? serviço de perito. Sim, é bem rígido. E o mercado trata a avaliação como pegar apenas o preço de mercado, jogar um percentual em cima e apresentar para o cliente. Não, não é assim. Não só para clientes da OGI, mas em geral, ou um terceiro interessado aparece lá amanhã. Ele fala, olha, eu quero fazer uma avaliação do meu imóvel. Ele não trabalha com a OGI. Essa avaliação é cobrada. Sim, sim. Existe uma tabela. Sim, existe um preço tabelado pelo conselho para seguir. Para se valer. Obviamente, como que funciona para quem já é cliente da OGI? Para cliente da OGI, a gente acaba absorvendo essa avaliação dentro do nosso custo, do nosso relacionamento do cliente, principalmente quando é algum imóvel que a gente já está trabalhando. Se é algum imóvel novo que o cliente está trazendo, lógico que a gente consegue fazer uma condição diferenciada para dentro desse cliente, porque a gente pode mostrar para o conselho de regulamentação que já é um cliente dentro, a gente já tem uma carteira desse cliente, aí existe essa flexibilidade. Tá. E como você bem disse há pouco atrás, não vale a pena o cliente correr um risco dele mesmo querer administrar o imóvel, sendo que o percentual que ele paga dá uma segurança, está incluso tanta coisa para o sossego dele, né? Para cair na conta dele o dinheirinho dele lá, não ter dor de cabeça com a manutenção. Exato. Que deve ser um perrengue também, né? Sim. Nós, como administradores, já temos uma equipe de profissionais. Isso que eu queria perguntar. Como que trabalha a OGI em termos de manutenção e em termos de fotos? Eu sei que hoje usa tudo que é possível de tecnologia. Você até pode falar um pouco sobre isso. Não só máquinas fotográficas que são bem avançadas, mas também drones e tudo mais. Mas como que funciona? Temos uma equipe, é terceirizado e na parte de manutenção? Começando pela parte da manutenção com as administrações, nós como administradores precisamos ter uma equipe disponível. Hidráulico, elétrico, pintura. Já aconteceu de ligarem de madrugada? Bastante. O cano aqui quebrou, viu? Meu celular ele não para. Verdade? Sábado, domingo, de madrugada. Queimou minha lâmpada. Acredite ou não. Tem dia para corretor trabalhar? Tem. Segunda, 24 horas por dia. Porque a gente está aqui, aparece uma oportunidade, você já tem que abordar e falar, sou corretor de imóveis, vou te ajudar. Então, no churrasco da família, no almoço de domingo, você tem que estar ligado 24 horas por dia. É assim que funciona, corretor né? É assim, 24 horas, full time. Cochilou, cachimbo caiu. Cochilou, cachimbo caiu. O administrador também. O administrador precisa estar online o tempo inteiro para dar o suporte para o inquilino, mas acontece de tudo, como eu te falei. Acontece de ligar domingo à noite, Marcelo, meu chuveiro queimou. Aí não dá, né? O chuveiro é responsabilidade sua, você está ali utilizando. Marcelo, minha lâmpada queimou. Mas você precisa ter o jogo de cintura, de falar. O telefone do marido de aluguel para ela. Mas já tenho ali engatilhado alguns parceiros, dependendo da região. Precisa? Não é responsabilidade nem da imobiliária, nem do proprietário. Mas eu te indico quem vai te ajudar. Isso daí é manutenção recorrente do imóvel, isso daí é responsabilidade sua. Aí eu já indico o profissional. Eu sempre tenho que ter esse profissional. O proprietário ele precisa indicar um, eu preciso ter um, e o inquilino tem que ter um. Para sempre, se tiver alguma coisa relevante para fazer, ter 3 orçamentos. Geralmente o proprietário vai na confiança da imobiliária, então a gente já tem profissionais, uma equipe aí fidelizada, bacana, para estar atendendo todos os nossos gaps aí. E só complementando, você falou da equipe, de fotos, tudo, vale muito a pena. Uma mudança no mercado, antes a gente só tinha o quê? Fotos dos imóveis. Então era foto, todo mundo queria ver foto. Hoje, quase você não vê foto. Hoje você quer ver o quê? Quero ver filmagem. Mas poxa, essa imobiliária só tem filmagem de celular, uma câmera fotográfica. Agora eu quero drone. Então a OGI já está caminhando para isso. Em breve a gente já vai ter algumas novidades, alguns imóveis já com uma equipe aí de drone fazendo umas tomadas aéreas. Ela é muito legal para mostrar principalmente o em volta do imóvel. Não o imóvel em si, mas olha aqui, padaria, olha o mercado, olha a escola do seu filho. Olha o metrô. Então isso vai fazer muita diferença. Nos próximos dias a gente já vai ter algumas novidades aí. Não. Você falou isso, me chamou a atenção. Uma coisa que eu também nunca gostei quando faziam comigo. E hoje, a OGI é tão transparente com o trabalho, com a gestão, que isso não acontece em nenhum momento. Mas acontece muito mais em lançamentos de imóveis residenciais.
poxa vida, lança um imóvel a 15 quilômetros daqui ou 10. E aqui é o bairro X. Aí ele fala, né? Imóvel lançado na Chácara Santo Antônio, por exemplo. Ele passou a ponte da João Dias. Isso aí é quase eu não tenho nem palavra para dizer. É uma informação falsa. Eu não queria chutar tanto assim, mas é um passa-moleque, não é? Sim. A gente tem muito lançamento em Santo Amaro. Você vai pegar o endereço é em Itapecerica da Serra. Nem um desmérito em Itapecerica. Não. Se é Itapecerica, é Itapecerica. Se é de Santo Amaro, Santo Amaro. Exato. Se é no Brooklyn, é no Brooklyn. Chácara Santo Antônio, Sim. Chácara Santo Antônio. Mas aí coloca. E outra, o consumidor, o cliente que está comprando, ele não tem desconhecimento. Ele vai procurar alguém para poder conversar, tudo mais. Aí a pessoa fala que é daquele bairro com 1 metro quadrado lá em cima e está a 10 quilômetros dali. Exato. Funciona. Assim. E a credibilidade vai embora, porque hoje o acesso à informação está muito fácil. O cliente, como eu vou passar que eu estou na Chácara Santo Antônio, passo o endereço para o cliente, ele está lá no centro empresarial, ali na João Dias, não bate, o endereço já não bate. Eu já não tenho mais credibilidade com esse cliente, já foi por água abaixo. Então a gente tem essa transparência, fidelização, mostrar o local certo do imóvel. Então... Marcelo, agora, falando ainda no ramo imobiliário, mas falando um pouquinho de você. Eu tenho o privilégio de ter ao meu lado várias pessoas que vieram ao longo do tempo, tanto na parte contábil como na parte jurídica e agora na parte imobiliária. E você, alguns anos atrás, não estava nesse ramo. Aí você entra num ramo desse, você começa a desempenhar, talvez pela tua habilidade que você já tinha com números, mas também por não saber que você tinha esse tino comercial e principalmente de relacionamento, de estar no olho a olho com o cliente para fazer negócio. Então você se transformou. Como que foi isso para você? Primeiro, por tudo que você explicou aqui e está esclarecendo muita gente. E eu posso te falar com conhecimento de causa a sua ascensão de não só crescimento, como desempenho. Mas como que você se sente e quais são as suas perspectivas aí para o futuro? Eu não vou falar de prazos, mas há pouco tempo atrás uma pessoa falou: Marcelo, você não quer ser corretor? Eu achei que ele estava completamente maluco. A pessoa devia ser um maluco, né? Um pouco maluco. E assim foi uma grata surpresa. Foi aí praticamente, estamos juntos há 2 anos e meio. Quase 3 já. Quase 3. E foram 2 anos suando muito, me capacitando, cursos, tirando meu Cresce, curso de avaliação, fazendo curso no sindicato. Corri atrás, porque eu fui me redescobrindo a cada dia. A cada dia era uma grata surpresa, a cada dia um feedback novo. Como você falou, eu juntei a minha parte de número, de administração, que é necessária. A minha parte que eu tinha de relacionamento, de trabalho em equipe, eu vi que eu podia desenvolver isso no lado comercial. Foi difícil. Vários momentos de vou parar, vou desistir. Mas ontem até li uma frase que a gente não pode desistir, né? Quando a gente pensar em desistir, a gente tem que descansar e seguir em frente de novo. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Exato. E graças a Deus aí foi uma grata surpresa, não só para mim, mas para quem está em volta. Hoje a gente está com uma equipe consolidada, crescendo, colhendo os frutos aí de tudo que estamos plantando. Então estou muito feliz. A minha perspectiva é multiplicar essa felicidade a cada dia. Uma dica importante não é ser grande, tá? Não. É estar sempre crescendo. Você sempre está crescendo. Esse é o grande negócio. Nunca perder a qualidade, deixar a equipe sem o meu apoio, sem o meu atendimento. A gente está começando com umas pessoas novas e eu fui muito claro com isso. Não quero ter 50 pessoas na nossa equipe.
Eu quero ter o tanto de pessoas que eu consiga atender. Qualidade, não quantidade. Eu preciso estar junto para atender, para tomar um café ali com o cliente, para a gente executar e fazer o negócio. Quantas vão ser? Não sei. Então, a cada dia a gente vai descobrir isso. Fazendo negócio, então estou muito feliz com isso. Legal, bacana. E a gente vê o desempenho, não só o resultado, mas o que você faz com dedicação, né? Para ver o olhinho brilhar todo dia, né? Exatamente. Pra ver, essa é a maior satisfação. Por quê? Porque, repito, vender alguma coisa para alguém, a primeira vez, uma vez só, qualquer um faz. Quero ver fazer sempre. Esse é o mais importante. E uma outra coisa que muita gente faz em qualquer ramo, e nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos fazendo tudo e você vai evoluindo. Mas nunca deixe de lado o seu cliente pequeno. Não. As pessoas começam a fazer bons trabalhos, todo mundo quer melhores negócios. Mas não deixe de prestigiar todos aqueles que estão contigo desde o começo e principalmente os pequenos. 10 pequenos faz um grande, tá? Sim. E esses são sempre fiéis. Sim. Né? Não precisa nem falar de um comunicador aí que não é muito conhecido, chamado Silvio Santos, como que ele fez a vida dele, trabalhando para quem? Para o povão. Sim, né? Então, exatamente. Isso aí é uma grande lição que envolve o quê? Prospecta grandes negócios, mais clientes, mas não se esqueça daqueles que estão contigo e os pequenos. Sim, exato. Eles são a base para tudo, né? Com certeza. Legal. Isso é super prazeroso, tá atendendo o pequeno, fazendo esse sonho se transformar em realidade é incrível. Você falou, imagina a felicidade de fazer uma venda de Minha Casa, Não, minha casa, minha vida. Imagina a realização, né? É maravilhoso. Já pensou? É maravilhoso. Teve a grata surpresa também de várias situações, de mesmo na parte comercial, você está perto de uma realização de um empresário que está fazendo uma aquisição para o negócio dele, depois de anos. Exato. Não é só... né? Exato. Então... A nova sede, o novo negócio que está abrindo, ou o novo escritório, ele está migrando de uma sala grande para uma sala pequena. Aí você conseguir manter, fazer parte daquilo, seu cliente está lá. Mas quem ajudou foi o Marcelo, foi a OGI, foi a equipe. É gratificante. Legal. Marcelo, conclui aí o que você quiser de dicas, de recomendações para o mercado imobiliário, para quem está pensando e na dúvida de como contratar, de como buscar uma assessoria, e o que você pode acrescentar para essas pessoas. Quando eu falo você, é a OGI, né? Eu acho que a dúvida geralmente ela tem que ser tirada com um especialista. Então, não vá no achismo, não vá nas pesquisas, procure especialista, procure a OGI no caso, procure uma imobiliária também de segurança, que isso você consegue pesquisar. O mercado imobiliário é complexo, ele não é simples. Você tem vários fatores que envolvem a compra, a venda, a locação de um imóvel, quem que você está botando dentro do seu imóvel, que segurança que eu posso ter. Existe segurança para isso, existe ferramentas que possam fornecer tudo isso. Então, o que eu posso deixar é a porta da OGI aberta para poder receber, tem nossos contatos para tirar dúvida, tomar um café com a gente, bater um papo, ver que a gente consegue transformar sonhos sim em realidade. Unir os interesses, preservar as conquistas. Sempre. Uhum. Então, agradecer pela oportunidade também. Essa é a primeira de muitas, né? Acho que sim, viu? A primeira de muitas. Serão vários. Não, tem muitos temas. Sim. Hoje é o primeiro podcast, esse bate-papo. Uma apresentação. É uma apresentação. Nós vamos abordar alguns assuntos que são bem polêmicos no dia a dia, sim, com mais tempo em outros podcasts. Importante, a OGI, ela é uma imobiliária boutique, como eu falei agora há pouco, 100% tecnológica, 100% antenada com tudo que tem de melhor. Sim. Mas ela é humanizada. O atendimento é com aquele calor humano, com aquilo que o cliente precisa, olho no olho. Né, Marcelo? Vai tomar um café, venha nos visitar, venha expor quais são a sua demanda, o que busca, não importa se é comercial, residencial,
para ter uma equipe trabalhando, dando uma satisfação, com um profissional gabaritado, com pessoas sérias, falei agora humanizado, com uma estrutura muito boa, né? Sim. E o mais importante, com aquele bate-papo bom e aquele café, né? Com certeza, com certeza. Acho que essa é a ideia. Estamos prontos e capacitados para isso, para poder receber, esclarecer todas as dúvidas, bater papo, fazer um retrato falado do seu sonho, do seu novo negócio, que a gente vai viabilizar. Parabéns por esse bate-papo de hoje. Foi muito bacana. Tenho certeza que vão gostar, assim como os demais, né, que envolvem essa área imobiliária. Vamos colocar sempre temas, vamos colocar situações, às vezes até algumas questões de mercado pontuais. Falaremos bastante. E com certeza esse é o primeiro de muitos, como eu falei agora há pouco. Certeza. Então, mais uma vez, parabéns não só pela tua performance aqui, mas principalmente a tua performance na OGI, que é uma grata surpresa, como eu te falei. Então, ó, a OGI, preservando conquista... Unindo interesses. Venha conosco, né, Marcelo? Bora estourar champanhe. Então, tá bom.